Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula de pH e pOH. Produto iônico da água, pH e pOH. A ionização da água pura. Se pegar água pura, H2O mais H2O dá H3O mais OH-. Ou H2O dá H mais OH-, certo? A reação que representa de maneira mais correta é essa do H3O+, o hidrônio e a hidroxila. Grau de ionização ou grau de dissolução é o número de moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas iniciais. Então você tem aí essa fórmula, KI, constante de equilíbrio, concentração, aplicando o que nós aprendemos em equilíbrio químico, concentração de H+, sobre concentração de OH-, que são os reagentes dos produtos, sobre os reagentes, que é a água. Produto iônico da água, você chegando lá, que o KW chega a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Você pode concluir isso, que no equilíbrio, certo? Concentração de H+, é igual a concentração de H-. Comportamento das concentrações de H+, e OH-. Em meio neutro, água pura, como H+ é igual a OH-, então concentração de H+ é igual a 10-7, concentração de OH- também é 10-7, porque é o meio neutro. 10-7 com 10-7 dá 10-14. No ácido, a concentração de H+ é maior do que OH-. Então, produto iônico a gente sabe que é 10-14. Então, a concentração de H+ é 10-4 e de OH- é 10-10. No meio básico, a concentração de H+ é menor do que OH-. Um exemplo aqui, ó, menor do que 10-7, né? Ó. Então, como concentração de H+ vezes OH- é 10-14, se tu tiver H+ 10-9, OH- é 10-5. O pH é menos log da concentração de H+, se introduz nessa fórmula. E o pOH é menos log da concentração de H-. Você pode chegar nessa conclusão dessa equação final. Ó. Concentração de H+, vezes concentração de OH- 10-14, aplicando o logaritmo, você chega que pH mais pOH é igual a 14. É a tabela de pH, ele varia de 0 até 14, certo? Então você está mostrando em cima, ó, a concentração. Toda vida que você tiver menor do que 7 é um pH ácido. Maior do que 7 é um pH básico alcalino. Certo? Essa tabela mostra tudo isso aí. Ó. A concentração de 10-0 até 10-14. Ó. Certo? Enem. Olha como cai muito do Enem nisso aqui. Ó. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenha pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem a concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10-10. Para atender a legislação, o químico separou as seguintes substâncias disponíveis no almoxarifado da empresa. Tinha o ácido acético, o sulfato de sódio, o metanol, K2CO3 e o NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo, o receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Preste atenção, ó, o pH aí, quando você olha pH, a concentrar o 10-10, então quer dizer que o pH é log de 10, menos log de 10-9, então o pH dá 4. O ideal seria entre 5 e 9. Então você tem que colocar uma coisa básica para aumentar esse pH, porque ele está ácido. O CH3 é ácido, você não vai botar um ácido. O Na2SO4 é neutro. Então você também não, o K2CO3 é um sal de uma base forte. Então esse sal ele é básico. Então você coloca o K2CO3, que é o único básico do sistema aí, então o item D de dado, que aí você botando uma base, você aumenta o pH, ele fica nessa faixa pedida. Então, letra D. Questão do Enem 2014.
Um pesquisador percebe ter o rótulo de um dos vidros em que guarda uma concentração de enzima digestiva está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfiado que seja uma protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas, sabe que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica. Ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona a concentração de enzimas que as soluções com pH determinado a água para ver se a enzima age em alguma delas. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém. Preste bem atenção. Aí ele bota pH 9, 5, 9, 5 e 9. Aí ele diz assim, ó, para a hipótese estar correta, o pH deve ser ácido. Então você já mata que pode ser da carne ou macarrão. Agora, logo, nas opções dadas, deve o pH 5. Se ela digere a proteína, deve conter um pedaço de carne, que contém considerável quantidade de proteína. Então, ó, o macarrão não tem proteína, então item B de bola. Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizados pela liberação de H3 ou mais. O sistema básico baseia na liberação de hidroxilo. A tabela a seguir mostra as características das seguintes coisas. O vinagre é 10 a menos 3, 10 a menos 3, pH 3 é ácido. Saliva 10 a menos 6, então saliva, pH ácido. Clara do ovo 10 a menos 8, pH básico. Considerando os sistemas citados 100% utilizados, julga os itens abaixo. Todos os sistemas são formados por substâncias ácidas, falsa, porque a clara do ovo é base. B, o pH da solução é igual a 6? Não, o pH é 6, porque o pH é 8. C, o vinagre é mais ácido que a clara do ovo? É claro, o pH 6 ele é mais ácido que a clara do ovo. Então, resposta correta, C de casa. Questão 4. Considere a solução 0,01 mol por litro de um monoácido forte genérico, H, e a alternativa, e indique a alternativa correta. Ó, se ele tem 0,01 é 10 a menos 2. Se é 10 a menos 2, o pH é igual a 2. Aí vamos ver as respostas. Ó. Aí ele calcula o pH aí, ó, 10 a menos 2, aí mostra o pH é menos log da concentração de H+, de 10 a menos 2 dá 2 o pH. Então ele é ácido. Então ele tem o pH 2. Aí, o item A, o pH é igual a 1, falso. É igual a 2, né? Item B, o pH é menor do que 1. Não, o pH não é menor do que 1, porque ele é 2. O pH é maior do que 1, 2 é maior do que 1. Então letra C de casa. A questão 5. Indique as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Considere a temperatura de 25 graus, 1 vezes 10 a 14, que é como fosse o pH 14. Item A solução de concentração H+, maior, tem a solução com concentração maior do que 10 a menos 7 apresenta pH 7. Se for maior, apresenta pH 7. Aí. É falsa quando você apresenta pH menor do que 7. Certo? Então é falso o item A. O item B. O item B, ele diz assim: uma solução com concentração de H+, maior do que 1 vezes 10 a menos 7, caráter ácido, aí ele diz assim, ó, é verdadeira. Então, se é maior do que 10 a menos 7, certo? Então, o pH deve dar 7, então, isso é ácido, então é verdade. Então, o item correto, item B de bola. Pronto.